Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, junto com os irmãos, para adorarmos ao Senhor e entendermos um pouquinho mais daquilo que o Senhor Jesus foi, é e deseja ser para todos nós. Estamos no Sermão da Montanha, continuando a nossa palavra sobre os ensinamentos do Sermão da Montanha, e estamos aí no versículo 6, onde nós estamos conhecendo um pouquinho daquilo que é o caráter de Jesus e o que ele deseja que vivamos também como o seu caráter, como aquilo que ele deixou para nós. O versículo 6 de Mateus capítulo 5, assim nos fala: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Sabe, nós temos muitas palavras nos nossos idiomas, e aí eu digo não só no português, mas em todos os idiomas que acabam perdendo seu sentido, seu significado depois de algum tempo. E falar hoje de justiça, falar hoje de fome, revela muito mais do que nós quando pensamos em uma comida, quando pensamos em algo correto e justo, falando da justiça. E nós começamos a divagar em cima de cada uma das coisas que nos são ensinadas. Mas eu quero pensar com você o que o Senhor Jesus estava querendo deixar para nós quando, no meio dos seus ensinos, ele diz que nós precisamos sim ter fome e sede de justiça. Nós devemos ter como alimento das nossas almas sermos justos, mas não uma justiça própria, não buscarmos nós sermos justos e justificados. Justificados nós já somos, porque Cristo pagou o nosso preço. Pagou o preço na cruz do Calvário por cada um de nós e nos fez justificados. Mas a partir daí nós precisamos exercer a justiça que vem dos céus, justiça que vem dos altos céus e não a nossa própria justiça. É vivermos em santidade, buscarmos a santidade no Senhor Jesus. Buscarmos, como falei no vídeo anterior, agir e reagir como Jesus reagia. Jesus, ele preparou para nós um exemplo de tudo que nós devemos viver. Ele viveu buscando fazer a vontade do Pai, buscando e ensinando a vontade do Pai. O livro de Marcos, ele traz uma característica bem específica, porque ele falava dos ensinos de Jesus e logo depois ele mostrava na prática Jesus fazendo aquilo que ele estava ensinando. O próprio Sermão da Montanha vai encerrar exatamente dizendo isso, que quando ele terminou de falar, as pessoas estavam maravilhadas, porque ele não falava somente como os da sua época. Ele não falava como os religiosos da sua época. Ele falava como quem tem autoridade. E hoje as pessoas não têm autoridade em meio às suas justiças, em meio às realidades que vivem no dia a dia. Às vezes até arrogam ter fome, sede de justiça, de fazer as coisas corretas, mas quando você começa a olhar para a sua prática, para a sua vida diária, você não encontra essa realidade. Você não encontra alguém que é justo o suficiente para merecer a consideração daqueles que estão ao seu redor. Bem-aventurado, feliz, é aquele que tem fome e sede de andar como o Senhor Deus deseja que nós andemos. É que tem uma justiça que agrada a Deus e não uma justiça que agrada aos homens. Temos que ter sim fome e sede de justiça. Uma justiça que vai aos céus, que agrada ao nosso Criador, e não uma justiça que agrada aos homens ao nosso redor,
que agrada aqueles que vivem para fazer do seu mundo algo proveitoso para si mesmo. Buscam a sua própria virtude, a sua própria razão, a sua própria satisfação. Mas aquele que tem fome e sede de justiça, o Senhor diz que eles serão fartos. Fartura, só o Senhor Jesus. E Ele nos diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Ele viveu isso. Aqueles que andaram com Ele, mesmo que numa época tão carente, nunca tiveram carência. E as carências que tinham eram-lhes supridas. O Senhor supriu todas as carências, supriu todas as necessidades daqueles que o buscaram. Talvez com raras exceções, porque alguns o buscaram não para se satisfazerem, mas para satisfazer a sociedade, para satisfazer os seus líderes, seus chefes, para serem serem contra ele, tentá-lo, tentar tirar-lhe a razão. Não tinham justiça própria e não buscavam a justiça que vale a pena ser vivida. O Senhor deseja que tenhamos fome e sede de coisas justas, de coisas que alegram o coração do Pai, que alegram o coração não só daqueles que têm algo a ver conosco, mas de uma coletividade, de uma sociedade melhor, fome e sede de uma justiça que faça com que as marcas que o Senhor Jesus deixou sejam lembradas e que as marcas daquilo que nós vamos deixar sejam relevantes na vida dos outros. Nós vamos ver mais adiante, mesmo ainda no Sermão da Montanha, quando ele vai dizer que as nossas obras precisam ser vistas. Nós precisamos fazer com que as nossas obras sejam vistas, mas não para nós sermos exaltados, e sim para que elas glorifiquem a nosso Pai que está nos céus, para a glória dele. Aqueles que têm fome e sede de justiça para o bem da comunidade, para agradar a Deus, serão sim fartos. E nós precisamos nos fartar daquilo que é o ensino, que é o prazer de Deus em nossas vidas, e não daquilo que é para o nosso bel prazer. Infelizmente, muitos têm tentado se fartar, mas vivem famintos. Famintos na alma, famintos não de comida, sedentos não de água, mas sedentos da verdade, sedentos da justiça que vem dos altos, que vem dos céus. Que a nossa justiça não seja a justiça que procuramos, mas a justiça de Deus. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Nosso desejo é toda terça-feira estarmos entregando para você uma palavra, uma parte desta palavra sobre o Sermão da Montanha. Então, sendo assim, até a próxima terça-feira e que Deus os abençoe. Até lá, em nome de Jesus.